Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, bora para mais um vídeo aqui. E dessa vez é do canal Jaqueline Guerreiro. Ela foi atraída pelo vizinho de 15 anos, caso Madison Middleton. Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Eu não conheço ou não lembro se eu ouvi sobre esse caso, mas eu estarei vendo com vocês aqui para poder entender melhor sobre da onde, no caso, é isso aqui. Não sei se é do Brasil ou não, na verdade, pelo que eu tô vendo na thumbnail aqui, parece que é algo dos Estados Unidos. Como se trata de um caso meio sério, né, e geralmente nesses casos mais sérios assim, eu não gosto de ficar fazer muita brincadeira, ainda mais se envolve menor, tá ligado? Então, eu só vou começar aqui, é claro, eu só peço que vocês deixem like, se inscrevam no canal, por favor, tá? Deixa os seus comentários aí, suas opiniões também com relação ao que estaremos assistindo, tá bom? E sem perder muito tempo, vamos direto aqui para o que interessa, tá? Direto depois da vinheta, é claro. Madison Jordan Middleton nasceu no dia 5 de outubro de 2006 em Santa Cruz, Califórnia. Ela era uma criança feliz, de sorriso fácil, cheia de energia. Ela era pequena para sua idade, mas era cheia de personalidade. Madison era filha de Laura Jordan e Mike Middleton. Os pais eram separados, mas ambos mantinham contato com ela. Laura era artista e fazia parte da comunidade criativa de Santa Cruz, uma cidade litorânea conhecida por suas praias e seu ambiente alternativo. Mãe e filha moravam juntas no Tannery Art Center e eram extremamente próximas. A Madison estava no terceiro ano da escola primária. Professoras a descreviam como uma aluna aplicada, curiosa, participativa e que gostava de matemática e arte. Ela adorava desenhar, pintar e criar. Laura costumava dizer que Madison era como 3 crianças e meia em uma, por conta de toda a sua energia interminável. No Tannery Art Center, onde elas moravam, a Madison era conhecida por todos. Ela cumprimentava todos os vizinhos, era extremamente social e adorava animais. Ela tinha até conseguido convencer a mãe a adotar uma cachorrinha chamada Lucy, uma mistura de terrier e chihuahua, que se tornaria sua companheira constante. O Tannery Art Center, onde elas moravam, não era um condomínio comum. O prédio antigamente abrigava uma fábrica de curtume, daí que veio o nome Tannery, e aí nos anos 2000 ele foi reformado e transformado em apartamentos loft com design industrial. Então, pé direito alto, janelas grandes, espaços amplos. O complexo era popular entre artistas, profissionais criativos e jovens famílias. Lá também tinha áreas comuns amplas, garagem, pátios internos, onde as crianças brincavam. A Laura achava que era o lugar perfeito para criar sua filha, um lugar seguro, comunitário e familiar. No dia 26 de julho de 2015, era um domingo, era um dia perfeito de verão californiano. As famílias do Tannery estavam aproveitando o dia, então a Madison passou a manhã com a sua mãe. Elas tomaram café da manhã juntas, assistiram desenhos e brincaram. No início da tarde, a Madison saiu para brincar com o seu patinete, e aí sua mãe deu as instruções de sempre, então ela dizia que não era pra ela sair do condomínio, que era pra ela sempre ficar ali por perto, onde ela pudesse ver, se precisasse de alguma coisa era pra chamar pela mãe, então ela ficava acompanhando ali pela janela, enquanto ia fazendo algumas tarefas em casa. A Madison ia e voltava pra casa algumas vezes, e aí começou a passar o tempo e a mãe dela percebeu que ela ainda não tinha voltado pra casa, então ela foi até a janela, deu uma olhada, não conseguiu achar a Madison ali com o seu patinete, decidiu descer pra procurar, então ela começa a perguntar pras crianças que estavam lá brincando se elas tinham visto a Madison, algumas disseram que tinham brincado com ela mais cedo, mas ninguém sabia onde ela tava, então a Laura começa a procurar, desesperada pela filha ali, por todo o condomínio. Foi aí que ela encontrou o patinete da filha largado na frente do prédio, então ela começou a ficar muito assustada e começou a bater de porta em porta, pedindo pros vizinhos ajudarem ela a buscar pela filha, então muitas pessoas começam a ajudar e eles começam a procurar em tudo. Então eles percorreram áreas comuns, garagem, lavanderia e nada, ninguém sabia onde a Madison tava, então às 6h08, a Laura liga pras autoridades para relatar o desaparecimento da filha e rapidamente as autoridades chegam no local. O FBI foi acionado porque casos de crianças desaparecidas são casos de prioridade federal, então rapidamente eles conseguem estruturar uma busca. Dentro de 1 hora, uma operação já tinha sido montada no local, então eles tinham vários policiais procurando cães farejadores, helicópteros e até mergulhadores em um lago próximo. Enquanto isso acontecia, a Laura começou a ligar pros familiares, para amigos, né, para contar o que tinha acontecido, eles começaram a ajudar nas buscas e aí ela fez um panfleto com as informações da Madison. Tudo no primeiro dia já começou a imprimir e distribuir pela cidade. As redes sociais rapidamente começaram a ajudar e subiram a hashtag #FindMadison, que ficou nos Trending Topics, então todo mundo rapidamente sabia que tinha uma criança desaparecida, e aí muitas pessoas começaram a ajudar nas buscas, então começaram a procurar por praias, parques, ruas, e durante toda a noite a busca continuou, e pela manhã de segunda-feira, dia 27 também. O FBI tinha montado um centro de comando em Tannery, né, onde a Madison morava. Eles decidiram entrevistar moradores, né, porque como era uma comunidade muito familiar, todo mundo se conhecia, eles imaginavam que assim eles poderiam chegar em alguma dica. Foi durante essas entrevistas que surgiu o nome de um adolescente chamado Adrian. Uma moradora mencionou que ela tinha visto a Madison conversando com um adolescente que ela reconheceu como sendo o Adrian, que morava no apartamento 114. Eles continuam conversando com moradores e ainda na segunda-feira, por volta das 7h55, as autoridades decidiram fazer uma busca pelas áreas de descarte de lixo do prédio. Então isso já era noite, né? Já faziam 26 horas que a Laura tinha feito aquela primeira ligação pro 911. Um policial tava checando os containers de lixo, de repente ele sentiu um cheiro muito forte e decidiu pegar aqueles sacos plásticos
plásticos e quando ele abriu, encontrou um corpo de uma criança. A área foi isolada, técnicos forenses mano. chegaram. A Laura estava no apartamento quando um detetive bateu na porta. Pela expressão no rosto dele, ela soube antes mesmo dele falar. A cidade de Santa Cruz entrou em choque. Nesse momento, as autoridades decidem focar no Adrian, né, aquele adolescente que foi visto conversando com a Madison. O Adrian Jerry Gonzalez nasceu em 2000, então ele tinha 15 anos em julho de 2015. Ele também morava no Tannery Art Center com a sua mãe Reggie Factor. A sua infância foi marcada por instabilidade, mudanças constantes, dificuldades financeiras e, segundo o que seu advogado diria mais tarde, abuso e negligência. Depois de muitas mudanças, ele e a mãe finalmente conseguiram um apartamento no Tannery. O Adrian era conhecido como um adolescente quieto, reservado. Vizinhos diziam que ele era educado quando o cumprimentavam, mas que ele nunca puxava a conversa. Ele sempre andava de cabeça baixa, sempre isolado. Na escola ele também não tinha muitos amigos. Era o tipo de aluno que passa despercebido. Porém, o Adrian tinha uma amiga na escola em quem ele confiava. Ele compartilhava pensamentos suicidas com ela, mas a amizade eventualmente se desgastou e a menina acabou se afastando. O que ninguém sabia é que o Adrian passava horas no computador consumindo conteúdo violento. Ele pesquisava sobre crimes violentos, demonstrava interesse em conteúdo perturbador online. Durante meses, o Adrian observou as crianças do condomínio e a Madison chamou sua atenção. A polícia monta uma possível linha do tempo do que teria acontecido. Às 5 da tarde, a Madison foi vista pela última vez sozinha andando de patinete. E isso eles sabiam por conta das imagens das câmeras de segurança. Às 5h10, o Adrian e a Madison entram juntos no prédio. Isso também pelas câmeras de segurança. Entre 5h15 e 6h08, a Madison é assassinada. Antes das 6h08, em algum momento, o Adrian consegue descartar o corpo no container. Às 6h08 é o momento que a Laura liga pro 911 reportando o desaparecimento. Imediatamente a polícia chega e inicia a busca. No dia seguinte, às 7h55 da noite, o corpo é encontrado. Então, como ele era a única pessoa que foi citada naquele momento, eles montaram nessa possível linha do tempo e aí começaram a checar todas as câmeras de segurança pra ver se eles encontravam mais alguma coisa. Eles tinham imagens da Madison e do Adrian entrando no prédio juntos às 5h10. Procurando por novas imagens, eles encontram uma imagem do Adrian saindo sozinho e carregando sacos plásticos até o container de lixo. Dessa forma, a linha do tempo montada pelo FBI batia completamente. Ainda na segunda-feira, às 10 horas da noite, as autoridades batem na porta do apartamento em que o Adrian morava, né, no centro 14. Quem abre a porta é a mãe dele, e aí logo ele aparece também. Os detetives perguntaram se o Adrian conhecia a Madison, ele disse que via ela às vezes, e eles perguntaram se naquele domingo ele tinha conversado com ela. Ele disse que não tinha visto ela, só que aí eles mencionaram que uma testemunha relatou que viu os dois conversando, e aí ele muda a história e fala que ele cumprimentou ela rapidamente, mas que foi só isso. Os detetives pediram pra entrar no apartamento, a mãe do Adrian deixou, e aí eles foram até o banheiro, e aí os detetives usaram uma luz especial e notaram que tinham manchas escuras no tapete, que parecia que tinham sido limpadas recentemente. Então essas manchas eram visíveis sob luz especial, e nesse ponto eles já tinham várias evidências, né? Então eles pedem pro Adrian ir até a delegacia e ele vai voluntariamente. Na delegacia, o Adrian foi levado para uma sala de interrogatório, onde leram os seus direitos, né? Seus direitos Miranda, e ele assinou uma autorização dizendo que ele entendia os seus direitos. Quando eles perguntaram pro Adrian o que tinha acontecido, ele simplesmente confessou tudo. Então ele contou em detalhes como ele tinha assassinado e escondido o corpo da Madison. Ele explicou que ele ficou observando a Madison e ele esperou um momento em que ela estivesse sozinha, que não tivesse nenhum adulto por perto, e ele também esperou a mãe dele sair pra ir pro trabalho. Então ele conta que ele conhecia a Madison e que a mãe dele e a mãe da Madison eram amigas, tanto que elas já tinham ido pro apartamento em que o Andrew morava com a sua mãe. Então elas conheciam. E aí ele sabia que ele não era uma pessoa desconhecida pra Madison, então ele se aproximou dela. A Madison nunca tinha visitado o apartamento do Adrian sem a mãe, mas como ela conhecia ele, não tinha por que ela se assustar. Ele contou que ele se aproximou pra conversar e disse que ele tinha acabado de comprar sorvete e perguntou se ela queria subir pro apartamento pra tomar sorvete com ele. E aí as imagens mostram os dois entrando no prédio às 5h10. Nesse ponto, ninguém do prédio tinha visto nada de anormal e eles começam a ir em direção ao apartamento do Adrian. Ele conta que assim que eles entraram, ele agarrou ela pela garganta, ela começou a tentar gritar, tentar lutar e se defender. Ele arrastou ela pro quarto e tentou tapar a boca dela com fita adesiva pra que ela não gritasse. Ele disse que ela resistiu o tempo todo e lutou o tempo todo, então ele falou que ficou estrangulando ela por 15 a 30 minutos. Pensando que ela estava morta, ele abusou dela, depois colocou o corpo dentro de um saco e levou pro lixo do prédio. No momento em que ele deixa o corpo ali dentro, ele escuta ela respirando e percebe que ela ainda estava viva. Então ele abre o saco e defere várias facadas contra a Madison. A autópsia posterior revelou... Caraca. Meu Deus. Cara... Mano, assim, eu moro em condomínio, tá? Pra mim tá sendo de certa forma, é uma novidade morar em condomínio. Porque eu sempre, praticamente a minha vida toda, eu morei em casa, né? Primeiro na casa dos meus pais, depois na minha casa que eu tenho lá no Rio de Janeiro. Agora, quem está aqui em São Paulo, a gente está em condomínio. Aqui, eu não tenho muito do que reclamar do povo aqui, tá? Pelo menos eu, apesar de já ter visto aqui no grupo algumas... reclamações de algumas pessoas, de alguns blocos que tem aqui e tal, mas eu particularmente não tenho nenhuma. E aqui o que eu mais vejo no condomínio são crianças, e crianças assim, às vezes
da idade do meu filho ou até mais nova do que meu filho andando sozinha aqui nesse condomínio. Eu e minha esposa, a gente fica até conversando sobre o Guilherme, né? Que a gente tem que deixar ele ser mais independente e tal, ele já tá com 6 anos, né? E eu concordo que de fato ele tem que ter já ser incentivado a fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu fico com receio também. Receio porque aqui tem carro, né, também, e ele pode de repente passar, olha, falando dele, tá passando aqui, ó. Ele veio aqui pedir ajuda no joguinho aqui que eu deixei ele jogando aqui. Então assim, como eu tava falando, aqui onde eu moro, no condomínio que eu faço parte aqui, além dos perigos automobilísticos, por assim dizer, né, que eu fico de certa forma assim, preocupado, porque aqui em Araras, enquanto a gente estava no Rio, minha esposa ela recebeu um vídeo de uma criança que foi atropelada na rua, tá ligado? Aqui onde eu moro, né, em Araras, né, no geral, é muito tranquilo, né, com relação a até carro também, né, os caras eles não correm tão rápido, mas de vez em quando aparece um ou outro que faz isso. E esse dia foi o caso, né? Infelizmente a criança ela estava brincando na rua, não era no condomínio, na rua, sozinha, tinha a idade do meu filho, 6 anos de idade. O cara estava correndo mais que o limite permitido da velocidade. Infelizmente, ele acabou pegando a criança porque ele não viu, porque a criança estava ali passando pelos carros ali, né, para poder atravessar. Ele atravessou entre os carros, o cara não viu, ele já estava errado e ele não viu a criança, passou por cima dela e foi embora e nem prestou socorro, né? Pelo que eu fiquei sabendo, parece que esse cara já foi preso, ainda bem, né? Porque ele não prestou socorro para a criança. Infelizmente, ela, apesar de ter sido levada para o hospital, não resistiu e morreu. Então essa é uma das minhas preocupações que tenho com o meu filho ficar sozinho aqui no condomínio. Mas a minha outra preocupação é justamente essa, tá ligado? Porque como eu falei para vocês, apesar de que aqui é tranquilo, mas quem garante que eu não tenho um maluco embutido por aí que eu não sei? Igual esse caso aqui, a mulher ela não sabia. Um lugar aparentemente tranquilo, bom para criar os filhos, e aí o que aconteceu? Tá ligado? Então, ao mesmo tempo que sim, tem que proteger meu filho, tem que proteger minha família, ao mesmo tempo eu fico pensando, mas eu tenho que também deixar ele ter a liberdade dele. Aí eu fico nesse conflito. Eu e minha esposa, a gente fica nesse conflito. Pô, a gente tem que deixar ele um pouquinho, né, mais independente, mas ao mesmo tempo de olho, tá ligado? É muito difícil, é muito jogo de cintura que a gente pai tem que ter, tá ligado? Porque não é fácil, meu irmão. Não é fácil cuidar de criança. Que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento, mas ela também sofreu abuso, ferimentos de faca, marcas de luta, e nas unhas da Madison tinham fragmentos de pele. Ela tinha conseguido arrancar do seu agressor tentando se defender. Assim, a polícia determinou que a Madison foi assassinada entre 5h15 e 6h08. Após o crime, Adrian limpou o apartamento. As câmeras de segurança do prédio mostraram ele carregando a lata de lixo, descendo até a garagem. Ali ele transferiu o corpo para um container de reciclagem e cobriu ele com outros itens. Depois ele voltou para o seu apartamento. Segundo a sua confissão, depois que ele fez isso, ele voltou para o apartamento e pegou um presente, porque era aniversário de um amigo dele chamado Hugh. Depois ele foi até o apartamento desse amigo, os dois foram comer no Chipotle, e aí depois, quando eles estavam voltando pro complexo, eles viram várias pessoas já procurando pela Madison, e o Adrian teria dito pro amigo dele, espero que encontrem ela logo, e ele inclusive depois se juntou às buscas. Os veteranos da polícia ficaram chocados com aquela confissão e com a forma fria que o Adrian contava tudo aquilo. Eles perguntaram por que ele fez isso, né? Qual era a motivação? E ele disse que naquele dia ele tinha decidido que ele queria ter relações com a Madison, e aí ele tirou a vida dela porque ele não queria que ninguém descobrisse. Toda a confissão do Adrian foi gravada em vídeo, e aí mais tarde no tribunal eles iriam exibir aquelas imagens. E durante a confissão, várias pessoas tiveram que sair do tribunal porque não estavam suportando ouvir ele contar tudo aquilo. Imediatamente o Adrian foi preso, acusado de homicídio em primeiro grau, sequestro e abuso de menor. Como ele tinha 15 anos, não era menor de idade, inicialmente ele foi processado no sistema juvenil. Mas aí a promotoria peticionou para transferir ele para o sistema, né, adulto devido à gravidade do crime que ele cometeu. A cidade de Santa Cruz entrou em luto. Aí se é aqui no Brasil, que lá pelo menos essa parte, eles ainda fazem isso. O cara, pô, olha a gravidade do crime que o cara cometeu. Então ele vai ser julgado como adulto. Aqui no Brasil, não. É menor, tadinho, ele não sabia o que estava fazendo. Vamos mandar ele aqui pra uma fundação caso, algo do tipo, e, sei lá, daqui a 1 mês ou 2 ele já tá fora de novo pra fazer de novo isso com outra pessoa. Tá ligado? Então eles fizeram várias vigílias, como eu falei pra vocês. Rapidamente o caso foi pras redes sociais, muitas pessoas compartilharam, então essas pessoas sabiam que a Madison tinha desaparecido, e quando
descobriram o que tinha acontecido, todo mundo ficou horrorizado. O local em que a Madison morava, né, o Tannery, acabou se tornando ali um memorial improvisado. Então as pessoas levaram muitos presentes, como cartões, flores, bichos de pelúcia, velas. Muitas pessoas foram até o local pra prestar suas homenagens. A Red, a mãe do Adrian, teve que sair do Tannery, porque logo que o caso aconteceu, ela começou a receber ameaças de morte, começaram a vandalizar o carro dela, então ela se mudou. Mas teve um momento bem marcante que aconteceu entre a Laura, mãe da Madison, e a Red, mãe do Adrian. Horas depois da primeira aparição do Adrian no tribunal, a Laura começou a ouvir um choro vindo ali daquele memorial improvisado. Quando ela desceu pra ver o que estava acontecendo, ela encontrou a Red de joelhos em frente às velas, os presentes, e ela chorava de forma inconsolável, gritando que o seu filho era terrível, que ele era mau e como que ninguém avisou ela que o filho dela era assim, como que ela nunca percebeu. A Laura, vendo aquela situação, ela se ajoelhou ao lado da Red e assim as mães se abraçaram e choraram juntas. A Laura dizia pra amiga: eu te amo, não é culpa sua. Depois, em uma outra entrevista, a Laura disse que as duas eram amigas e que ela perdoava ela porque a culpa não era dela e que naquele dia ela perdeu a sua filha Madison, mas a Red também perdeu o seu filho Adrian. Então, as duas perderam os filhos. Já os outros pais de Santa Cruz ficaram em pânico com esse caso, porque antes as crianças brincavam livremente, não tinha esse medo que se criou depois que esse caso aconteceu. Então eles começaram a achar que se aconteceu uma vez, poderia acontecer outras, e que as crianças estavam em perigo. Fora que a mídia cobriu o caso de forma extensa, o que também colaborou para que as pessoas ficassem sempre aterrorizadas e confinassem as crianças. Especialistas debatiam como um adolescente de 15 anos foi capaz de cometer um crime desses. Na Califórnia, quando um menor comete crime hediondo, a promotoria pode pedir transferência para o sistema adulto, que foi o que aconteceu, como eu falei para vocês. A promotoria argumentou que a gravidade do crime, o nível de premeditação e a falta total de remorso demonstravam que o Adrian deveria ser tratado como adulto. Se condenado como adulto, ele pegaria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Porém, tinha um movimento crescente na Califórnia questionando se era justo processar adolescentes como adultos. Estudos científicos mostravam que o cérebro adolescente ainda está em desenvolvimento, particularmente áreas responsáveis por controle de impulsos e tomada de decisões. Em 2017, enquanto o caso do Adrian estava nos tribunais, a legislatura da Califórnia começou a debater o Senate Bill 1391. Né, que abreviando fica SB 1391. A lei proposta proibia que menores de 16 anos fossem processados no sistema adulto, independente da gravidade do crime. A mãe da Madison se tornou uma voz ativa contra a SB 1391. Ela compareceu em audiências públicas, deu entrevistas, e sua mensagem principal era: sua filha tinha 8 anos e nunca teria uma segunda chance, então por que o assassino dela deveria ter? Mas aí, em 2018, a SB 1391 foi aprovada. Advogados do Adrian peticionaram para transferir o caso para o sistema juvenil. A promotoria lutou contra, argumentando que a lei não devia ser retroativa. Mas em março de 2019, um juiz decidiu. A SB 1391 se aplicava ao caso do Adrian, ou seja, ele seria processado no sistema juvenil. A Laura ficou devastada porque no sistema juvenil o Adrian não poderia ser sentenciado à prisão perpétua. O máximo era uma custódia até os 25 anos. Vários condados da Califórnia questionaram a constitucionalidade da SB 1391. O caso foi para a Suprema Corte da Califórnia e em 2021, a Suprema Corte decidiu por 4-3 que a SB 1391 era constitucional. No dia 15 de abril de 2021, o Adrian se declarou culpado de todas as acusações. No dia 27, ele foi sentenciado a permanecer na custódia juvenil até completar 25 anos, que seria até outubro de 2024. Além disso, ele teria que se registrar como predador sexual pelo resto da vida. Na audiência de sentença, o Adrian ofereceu um pedido de desculpas, dizendo que ele esperava um dia ganhar o perdão da família da Madison. O pai dela, Mike, deu um depoimento, ele falou sobre perdão como o único caminho, mas deixou claro que isso não significava que era clemência. Ele disse que o Adrian nunca deveria ter a oportunidade de repetir esses crimes novamente. Ele também expressou dúvidas sobre a possibilidade de reabilitação. O juiz disse que não há como alguém entender a profunda e absoluta dor e sofrimento que uma família experimentou ao perder uma criança nessas circunstâncias. Ele acrescentou que a SB 1391 limitou as penalidades que podiam ser impostas. Cerca de 30 pessoas se reuniram ao lado de fora do tribunal para protestar contra a SB 1391. O Adrian foi enviado para uma instalação de custódia juvenil de segurança máxima na Califórnia. Como parte do protocolo, foi obrigado a participar de tratamento psicológico extensivo, que incluía sessões individuais, terapia em grupo e programas específicos para ofensores sexuais juvenis. Ele completou o ensino médio durante a custódia e participou de programas vocacionais. Ele não registrou problemas disciplinares significativos. Após a aprovação do Senate Bill 823, que transferiu as responsabilidades para os condados. Lá, ele reiniciou e completou o tratamento para predadores sexuais em 2024. Durante o tratamento, ele participou de um programa de 3 fases. Na fase 3, ele processou o impacto dos seus crimes nas vítimas. Escreveu cartas para si mesmo da perspectiva da Madison e da Laura e cartas de desculpas para elas. Apresentou essas cartas em sessões de terapia em grupo com outros internos. Relatórios sobre o seu progresso ao longo dos anos apresentavam avaliações divergentes entre profissionais. Alguns notaram que o Adrian demonstrava compreensão cognitiva e completava os programas, só que eles questionavam a autenticidade emocional. Outros consideravam que havia progresso mensurável em seu comportamento. Em avaliações psicológicas forenses, Adrian pontuou alto em métricas associadas a traços de psicopatia, o que levantou preocupações sobre risco de reincidência. Já a Laura, mãe da Madison, decidiu se mudar também do Tannery Art Center. Ela saiu de lá em 2015 e ela foi diagnosticada com estresse pós-traumático. Nos anos seguintes, ela se tornou uma das vozes mais ativas contra a SB 1391. Ela compareceu
a audiências públicas sobre a legislação, deu entrevistas e participou de eventos relacionados aos direitos das vítimas. Em 2015, ela disse publicamente que se houvesse fundos excedentes de arrecadação, ela gostaria de destinar para causas de saúde mental. Ela até considerou criar um fundo com o nome do Adrian para ajudar outros jovens com problemas de saúde mental. Só que aí, na época, o namorado dela pediu que todas as campanhas não autorizadas do GoFundMe fossem encerradas, dizendo que a própria família da Madison estava trabalhando com fontes legítimas de ajuda. Então, em outubro de 2024, o Adrian completou 25 anos de idade. De acordo com o sistema juvenil da Califórnia, sua custódia obrigatória estava terminando. Mas isso não significava liberação imediata. O Departamento de Liberdade Condicional de Santa Cruz peticionou para que ele permanecesse detido, argumentando que ele continuava representando um perigo para a sociedade. Em agosto de 2024, a juíza decidiu que havia causa provável suficiente para que houvesse um julgamento com júri, onde eles determinariam se o Adrian iria permanecer sob custódia. Uma coisa muito interessante é que a própria juíza poderia ter liberado ele direto, mas ela não fez isso. O julgamento começou no dia 22 de novembro de 2024 e ele iria durar até o final do ano porque tinham muitos feriados, então tinha que ficar pausando. Essa questão dos jurados também foi muito importante porque era um caso muito grande e quando o caso é enorme assim, às vezes eles tentam transferir para outros condados, outras cidades, porque eles acreditam que a mídia já influenciou muito a cabeça dos jurados, então eles querem jurados que estejam lá 100% para ouvir tudo e a partir disso, né, chegar até um veredito. Nesse caso, aconteceu lá mesmo e ao todo eram 12 jurados, 8 homens e 4 mulheres. Os jurados ouviram semanas de testemunhos e a Laura, mãe da Madison, participou de vários dias, ela levou vários apoiadores com ela e a avó do Adrian também participou. Nos argumentos de abertura, a promotora disse que o Adrian era um assassino calculista, que ele não demonstrava remorso nem sentimentos, muito menos emoção e que durante todo o tempo ele não derramou nem uma lágrima sequer. Ela disse pro júri que eles poderiam ver isso que ela tava falando com os próprios olhos, porque eles tinham uma confissão gravada, eles iriam assistir. E ela disse também que o Adrian negou envolvimento no caso, só até descobrir que eles já tinham uma evidência contra ele, só depois disso que ele começou a confessar. Ela disse que eles iriam ouvir também a visão das autoridades que trabalharam no caso e até de internos que foram alojados na mesma cadeia que o Adrian e que ouviram da boca dele quando ele contou o que ele tinha feito. Muitos deles testemunharam que nunca viram ninguém falar de forma tão fria e tão calmamente sobre um crime tão horrível. A promotora também citou vários tratamentos que o Adrian não fez e que ela considerava extremamente importantes. Ela disse que ele fez alguns tratamentos que lidaram com algumas questões, mas que isso não chegava nem perto do que uma pessoa que poderia cometer o crime que ele cometeu precisa. Ela finalizou dizendo que ele é super perigoso e não deveria ser libertado. Já o advogado de defesa do Adrian começou a pintar um quadro ali sobre ele de forma muito suave, de forma muito calma, dizendo que o Adrian lutou com abuso e doença mental não diagnosticada desde criança e que durante os anos isso só acabou agravando o seu quadro. Ele também disse que o Adrian queria mudar e estava buscando mecanismos que pudessem ajudar ele nisso, então ele estava fazendo terapia, e que isso tinha feito ele sair da depressão, e aí ele faz uma pergunta pro júri. O que importa é a dúvida razoável que Adrian é um perigo para a sociedade? Agora o Adrian, com 25 anos, testemunhou, né, no banco de testemunhas durante 8 dias. Ele não era mais aquele adolescente de 15 anos, então ele estava com uma aparência bem mais madura. E aí, como o julgamento dele se estendeu por conta das festas de fim de ano, ele começa o testemunho no dia 30 de janeiro desse ano, e aí ele relata tudo o que aconteceu, da forma que eu já contei para vocês, então ele conta tudo pros jurados. O advogado dele pergunta se ele acreditava que a vítima concordaria em ter relações com ele, e ele disse que não. Ele disse que sabia que a decisão que ele tomou naquele dia foi por interesse próprio, que ela era uma garotinha de 8 anos, e que ele só tirou a vida dela porque ele cometeu um crime e queria esconder isso, né? Ele não queria que ninguém descobrisse o que ele tinha feito. Usando uma boneca, ele fez uma demonstração durante o julgamento pra que o júri entendesse como ele pegou o corpo da vítima e colocou dentro de um saco e depois no lixo. Então, depois de relatar tudo, ele disse que ele se tornou uma pessoa menos manipuladora através de anos de terapia e com tratamento para ofensores sexuais. Ele disse que também devia $20 mil em restituição para a família que, quando ele fosse liberado, ele pagaria. Vários psicólogos forenses avaliaram o Adrian e as avaliações eram divergentes. Alguns concluíram que ele ainda demonstrava traços significativos de psicopatia, falta de empatia genuína e manipulação. Era como assistir um ator interpretando arrependimento. Em certos momentos, quando achava que não estava sendo observado, ele demonstrava irritação quando pressionado, fazia comentários minimizando a gravidade ou fazia observações que poderiam ser interpretadas como ameaças veladas. Esses profissionais concluíram que ele continuava representando risco significativo para a segurança pública. A promotora disse que psicólogos encarregados de avaliar o Adrian e escrever relatórios de avaliação de risco disseram que nunca viram um crime como esse. Já outros avaliadores tinham uma visão mais otimista. Notaram que Adrian completou programas com sucesso, não teve incidentes disciplinares e demonstrava entendimento cognitivo. Embora pudesse haver questões sobre empatia emocional profunda, havia desenvolvimento de controles comportamentais. Eles lembraram também que ele tinha 15 anos quando ele cometeu o crime, que o seu cérebro adolescente é diferente do cérebro de adulto e que ele teve quase 10 anos de desenvolvimento, terapia e tratamento. Então, para eles, havia potencial de reabilitação. Na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a promotoria encerrou a sua apresentação de evidências e aí a juíza deu instruções para o júri de como eles deveriam avaliar o caso. Ela explicou que para a detenção do Adrian ser estendida, o júri tinha que chegar em uma decisão unânime como verdadeiro. Ou seja, eles estariam afirmando que ele representa perigo para as pessoas. A decisão deles deveria se centrar no que aconteceria no futuro, caso o Adrian fosse liberado, né? Então eles tinham que pensar se ele sendo liberado, depois disso,
ele poderia cometer outros crimes. A juíza lembrou que viés pessoal e até mesmo empatia por pessoas relacionadas ao caso, né, por exemplo, as famílias, não poderiam ser fatores na decisão do júri. Na terça-feira, dia 11, os advogados apresentaram seus argumentos finais. A promotora mais uma vez disse que todo o histórico do Adrian é muito problemático. Por todas as mentiras, decepção e uma série de distúrbios psicológicos, ele é um perigo e um risco para a sociedade, dessa forma ele não deveria ser libertado. Já o advogado, né, a defesa do Adrian disse que ele é uma pessoa completamente diferente da pessoa que cometeu aquele crime com 15 anos, que ele tinha mudado, e que ele também tinha feito avanços significativos em questão de saúde mental. Quando chegou a vez da Laura refutar as audiências anteriores, ela segurou um cartaz com a foto da Madison e disse que ela nunca teria 9, 10, 11, 25 anos, ela nunca se formaria, nunca iria pra faculdade, nunca se casaria e nem teria filhos. Ela nunca teria a vida que merecia porque o Adrian tirou tudo isso dela de propósito. Ele planejou, esperou e atraiu a Madison cometendo aquele crime horrível. E aí chegou a vez do júri deliberar, e pra eles era uma decisão muito difícil, eles deliberaram por 2 dias. Então pra eles, né, a maior dúvida ali era se realmente todos aqueles tratamentos funcionaram, se o Adrian realmente mudou, de fato. No dia 19 de fevereiro de 2025, às 7 horas da noite, o júri chegou a um veredito final. Por decisão unânime, os 12 jurados chegaram à conclusão de que ele ainda é um perigo pra sociedade, que ele deve permanecer encarcerado por pelo menos mais 2 anos, conforme a lei estadual. Então quando eles deram o veredito, a Laura, a família da Madison, começou a gritar e comemorar muito. Um sentimento de alívio acabou se espalhando por ali, né? Porque o caso já tinha acontecido há muito tempo. Foi um caso que marcou muito a comunidade. Então, as pessoas estavam esperando, né? Realmente por um veredito de que ele não seria solto. Ele estará novamente elegível para liberação em 2026. Se o Departamento de Liberdade Condicional peticionar de novo, ele vai passar por um novo processo muito similar a esse, a menos que alguma coisa mude na lei. Então, ele continua, né? Preso por mais 2 anos. Então, não é uma prisão perpétua absoluta, ainda há caminho para liberdade eventual. Mas, por enquanto, ele permanece detido. Então, hoje ele permanece em instalação de custódia juvenil na Califórnia. Ele continua participando de terapia obrigatória e programas vocacionais. Em sua próxima audiência, ele terá 26 anos, quando ele vai tentar ser libertado, né? E aí a gente vai saber se ele vai continuar detido ou se ele vai ser libertado com supervisão rigorosa. Caso o Departamento de Liberdade Condicional não entre com a petição contra a sua liberação ano que vem, ele automaticamente será libertado. Esse mas ano, eu duvido no muito caso. que isso aconteça. A mãe da Madison, a Laura, ainda vive na Califórnia, mas ela não mora mais em Santa Cruz, como eu falei pra vocês. Ela continua seu trabalho de advocacia pelos direitos das vítimas. Ela dá palestras e participa de eventos relacionados à justiça e segurança infantil. Ela nunca se casou de novo e não teve outros filhos. O pai da Laura, Bruce Jordan, era ativo em acompanhar o caso, mas ele faleceu de câncer cerebral antes da resolução final, algo que a Laura descreveu como trágico que meu pai não pôde viver pra ver a justiça sendo feita pra Madison. Já o pai da Madison, o Mike, continua sua jornada pessoal, embora a dor da perda nunca desapareça. Não há informações sobre a Reggie, que é a mãe do Adrian, então eu não encontrei nada que conte o que ela tá fazendo ultimamente, né, o que ela fez depois que ela se mudou. Então a última coisa que eu achei foi a mudança dela de Santa Cruz em 2015. Como eu falei pra vocês, esse foi um caso que marcou muito a comunidade de Santa Cruz, então todo ano eles fazem uma vigília pra Madison e todo ano a mãe dela participa. Sempre muitas pessoas comparecem, então pessoas que conheceram a Madison ou que apenas ficaram tocados pela sua história. Eles acendem velas, compartilham memórias e fazem promessas de proteção às crianças. Esse é um caso que traz muito nessa questão de, dependendo do crime, um menor de idade deve responder como adulto ou não. O Adrian tinha 15 anos, então muitas pessoas usam esse argumento do cérebro ainda não estar desenvolvido, problemas psicológicos não diagnosticados, uma infância muito difícil, abuso, enfim. Que assim, essas coisas são reais, né? É verdade. Porém, nesse caso especificamente, onde ele planejou o crime que ele executou e ele não demonstrou remorso e falava tudo de forma super tranquila e calma, me mostra que ele deveria sim ser julgado como adulto. Uma vez que ele planejou tudo. Eu acho muito difícil falar sobre essas coisas, porque cada caso é um caso. Então, em alguns casos, sim, em alguns casos, não. Não sei, eu acho que tudo depende muito. Mas em crimes muito, muito pesados como esse, eu acho que a maioria das pessoas concorda que realmente deveria ser julgado como adulto. Né? Então eu quero saber o que vocês acham, se vocês concordam ou não. Então me conta aqui nos comentários. Playlist completa, cheia de casos pra maratonar. Tem mais de 500 casos aqui no canal. Vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me siga por lá que tem conteúdo extra de séries, filmes, livros e, é claro, true crime. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o caso da Madison Middleton. E, cara, é muito pesado falar sobre isso. Mas... E ao mesmo tempo é triste, tá ligado? Mas eu também concordo que esse rapaz, sim, ele deveria ser julgado mesmo quando adolescente ou como adulto, tá? Pelo que eu entendi aqui, ele não mostrou nenhum traço, né, assim, de uma pessoa arrependida. Ele meio que é como se ele tivesse lido um roteiro e seguiu o roteiro. E é basicamente isso que ele fez. Apesar de eu não ter visto como foi essa entrevista, como foi os tratamentos e tudo mais, mas o que me parece é que ele só está atuando também. Tá ligado? Uma pessoa que ela não demonstra nenhum remorso e muitas das vezes nenhuma lágrima de fato
Ah, mas lágrima quer dizer que a pessoa está arrependida? Infelizmente, não é 100% de certeza quando a pessoa está fazendo aquele choro, se ela está fazendo aquilo dali de verdade também, tá ligado? Mas é meio que um caminho andado pra gente tentar descobrir se ela tá tentando ou não falar a verdade, pelo menos. E no caso desse cara, ele nem isso fez, pelo que eu entendi. Nunca derramou uma gota de lágrima. E esses aí, pra mim, que são os mais complicados, são os mais perversos, na minha opinião, tá ligado? Porque é por isso que eu tô dizendo também que eu acho que esse cara aí, ele só viu um roteiro e interpretou esse roteiro, pra poder falar o que todo mundo queria que ele falasse. Todo mundo, é claro, que defende esse tipo de marginal, que defende esse tipo de gente, tá ligado? Uma pessoa decente, uma pessoa que de fato busca por justiça, ainda mais se acontece algo do tipo com uma criança, nunca vai querer fazer algo para poder amenizar a situação de um camarada desse aí, de um pilantra desse daí, tá ligado? Porque é um pilantra, entendeu? Ah, eu só tinha 15 anos, dane-se, tá ligado? Ah, mas a minha infância era assim, assado, eu via vídeo, não sei o que, assim, assado, e por isso eu fiz isso. Cara, para os poucos que ainda não conhecem a minha história, eu fui nascido e criado em comunidade, morei 25 anos da minha vida nessa comunidade com meus pais. O casamento dos meus pais não era muito bom, era conturbado, vivia tendo briga, era o meu pai bebendo pra caramba, usando droga também, batendo na minha mãe, batendo em mim, até no meu irmão quando mais novo. Eu cresci, eu dei uma coça nele também, bati nele na época, não me orgulho do que eu tô falando agora, mas em nenhum momento eu pensei em tirar a vida dele, apesar de que passou sim um pouco da vontade, mas eu não cheguei a esse ponto, tá ligado? Eu passei por muita merda na vida, eu também já vi esses tipos de vídeos aí de gore também, e nunca sonhei em fazer isso com ninguém. Isso, quando adolescente, até os 18 anos ali, tá ligado? Eu nunca sonhei em fazer esse tipo de coisa que esse cara fez com alguém, tá ligado? Então, esse papo de que o cérebro da criança ou do adolescente ainda tá em desenvolvimento, assim, sinceramente, eu acho que é balela, na minha opinião. Tá? Porque isso daí já vai também do caráter que cada um já tem, tá? Ah, o filho pequeno, adolescente, sim, mas cada um já tem ali o seu caráter, a sua índole, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, apesar em desenvolvimento, pode até ser, mas já tem, tá ligado? E no caso desse maluco aí que ele planejou, o cara literalmente planejou pra poder fazer esse tipo de coisa hedionda, mano, eu acho... Quer dizer, desculpa, eu tenho certeza que esse cara deveria ser julgado sim, como adulto e nunca mais sair da prisão, tá ligado? Nunca mais sair da prisão. Mas isso daí é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Bota nos comentários aí que eu quero saber também, tá? Vou ficando por aqui, só aguarde mais vídeos, até a próxima e valeu!